Prezado cidadão real, você que nos privilegia com a sua audiência ao longo destes quase 10 anos de existência do programa Cidade Real, completando quase que 500 edições ininterruptas, já se acostumou a ter a oportunidade de tomar conhecimento de informações do seu interesse, informações que eu classifico de utilidade pública. E nesta sequência, nesta nossa agenda quase que inesgotável, tratando semanalmente de assuntos de interesse da população friburguense, a prestação de serviços públicos tem tomado espaço privilegiado nos nossos programas. Até porque entendemos que esta relação é compulsória, ou seja, obrigatória. Por vezes você não tem alternativa. Se fizermos um rápido diagnóstico da prestação dos serviços públicos em Nova Friburgo, percebemos que muitas áreas são operadas pela iniciativa privada. Coleta, tratamento e distribuição de água e esgoto, fornecimento de energia elétrica, coleta de lixo e limpeza urbana, operação de rodovia que cruza verticalmente o nosso município. Também outras concessões que por vezes você não se apercebe, como por exemplo, a operação e funcionamento do teleférico da nossa cidade. É uma concessão municipal. A operação e funcionamento das rodoviárias, respectivamente Norte e Sul, também são concedidas à iniciativa privada. Para aqueles mais antigos, de saudosa memória, também sabem que já tivemos em Nova Friburgo a primeira empresa telefônica da cidade, onde encontramos em algumas ruas, em alguns cruzamentos, tampões de ferro com a sigla TNF, Empresa Telefônica de Nova Friburgo. Ou seja, questões relacionadas à água, à energia elétrica, à coleta de lixo e limpeza urbana, a operação de rodovias, ao funcionamento das rodoviárias que funcionam nos extremos da cidade, como também até do próprio teleférico, são concedidos à iniciativa privada. E certamente você que é muito atento, sempre nos acompanha, já deve estar me indagando. E o transporte coletivo? Também é uma concessão do município à iniciativa privada desde a sua existência. Recentemente, a empresa local passou por mudanças na sua direção. E este assunto é um assunto extremamente delicado, complexo e multidisciplinar, e que você só poderá entendê-lo através de informação de utilidade pública. É bem verdade que as relações que envolvem a empresa, os usuários e a administração pública, por vezes, elas se colidem pela falta absoluta de informação e de diálogo. Sendo assim, a nossa produção entrou em contato com a nova direção da FAOL, que talvez seja o nome ainda a permanecer na empresa, para termos os devidos esclarecimentos e informações que você está ávido por saber, no que se refere, por exemplo, à manutenção dos veículos, as condições da frota, a renovação dos ônibus, o funcionamento destes mesmos veículos sem a presença do cobrador, a utilização do free-card, a inserção de toda a frota de ônibus na nossa malha viária, causando impacto na mobilidade urbana, que particularmente eu entendo termos um cenário de imobilidade urbana, que é o principal agente de estresse diário do cidadão friburguense, eu não tenho dúvida disso, por vezes causando prejuízos materiais e mortes, evidentemente, que constrangem por serem absolutamente inadmissíveis, precisa conhecer esta realidade, precisa saber como a atual empresa, o atual grupo que assumiu a concessão
da FAOL pretende imprimir a sua dinâmica para lhe oferecer um transporte minimamente de qualidade. As questões são muitas, são diversas, mas teremos a oportunidade de conversar nesta edição exclusiva, inédita, até porque é a primeira oportunidade em que a atual direção da empresa comparece à TV Zoom, esclarecimentos do seu interesse. Não há dúvida em relação a isso e, desde já, fica aqui registrado o agradecimento da produção do programa Cidade Real, assim como da emissora, ao pronto atendimento do nosso convite, em que os diretores se disponibilizam a comparecer para levar informação a você, que é cliente compulsório da empresa, ou seja, aqueles que optam ou por necessidade ou por escolha do transporte coletivo, necessariamente terão que utilizar o sistema, os veículos, os ônibus da FAOL. Daí a relação compulsória. Mas também, sendo assim, você precisa ter um serviço de qualidade. As grandes capitais, não só no país como no mundo, estão investindo já há muito tempo em transporte coletivo de qualidade, por entenderem que é uma forma inteligente e racional de tentar ordenar e regulamentar justamente essa relação entre ser humano e máquinas, que por vezes disputam o mesmo espaço de maneira desigual. Sendo assim, quero chamar a sua atenção para esta edição absolutamente importante para a sua qualidade de vida. Você que é usuário ou não do transporte coletivo precisa saber quais são as pretensões do novo grupo econômico que assumiu a empresa que presta serviço público de transporte, com, evidentemente, a concessão da Prefeitura Municipal. E aí tem um outro aspecto que durante o programa eu irei abordar, que me parece que já passou o momento de termos uma agência municipal de regulação dos serviços concedidos. Citei aqui no início do programa várias áreas que são concedidas. Portanto, a administração pública precisa se preparar tecnicamente para acompanhar todas essas concessões nas suas peculiaridades. Com a proteção de Deus sempre, com a certeza absoluta da sua audiência, contando com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 11 de setembro de 2017. Você sabia que a Gigalink pode ajudar a aumentar as vendas do seu negócio? A internet está repleta de novas oportunidades esperando por você. A Gigalink Digital Marketing coloca o seu negócio em destaque para as pessoas que estão procurando exatamente o que você oferece. Agende uma visita e descubra como vender mais através da internet. Gigalink Digital Marketing, gerando resultados para o seu negócio. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para a sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para a sua loja com suas ofertas. 10 por 15 centímetros, R$ 199. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 25 22 2174. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez tratando de um tema de interesse coletivo, para ser redundante no que se refere ao transporte em nossa cidade, da nossa população. E nesta ocasião teremos a imperdível chance de termos informação de utilidade pública. Antes de seguirmos, quero mais uma vez
lhe avisar que a sua participação está prejudicada, até porque estamos nos adaptando a uma nova estruturação interna da emissora, o que nos obriga a gravar o programa com a devida antecedência. Eu tenho certeza que, caso realizássemos essa edição ao vivo, teríamos aqui dezenas de participações, o que normalmente acontece por conta dos nossos canais de interatividade. Mas por estarmos gravando com antecedência, a sua participação fica prejudicada, mas com notícias alviçareiras é muito bom, de que brevemente retornaremos ao nosso saudável convívio ao vivo. Sendo assim, peço a sua especial atenção, até porque o tema, como sempre, é inédito. Quero cumprimentar inicialmente Paulo Valente, diretor da FAOL, se é que assim podemos ainda chamá-lo. Pode continuar a chamar de FAOL. Legal. Friburgo Autônibus Limitada. Legal. A emissora, a TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem muito honrados com o atendimento do nosso convite. Seja muito bem-vindo. Agradeço aí a oportunidade de estar falando aqui com a população de Friburgo, com o seu programa especial, que é de grande audiência. A gente está aqui há pouco tempo, mas tem acompanhado aí o trabalho da TV Zoom. E é importante para a gente poder ter um canal de comunicação direta com a população, que geralmente a gente, quando fala no rádio ou TV, é por um período assim muito curto e são muitas as demandas. E não há espaço para poder se dar uma explicação sobre todo o processo que está em andamento. Então, eu acho que hoje é uma boa chance da gente poder falar direto com a plateia aí, com assistência e com você. E agradeço, em nome da FAOL, pelo convite. Estou com o Fabiano aqui, a gente trabalha junto há 3 meses praticamente, né, Fabiano? Isso. Nesse esquema. A gente pegou uma empresa muito complexa. Eu só vou pedir a você a chance de eu apresentar o Fabiano. Então apresenta o Fabiano. Você muito motivado, evidentemente, muito empolgado, então, já encaminhou, mas eu quero saudar o Fabiano e teremos tempo suficiente para tratar de todas as questões. E se essa edição não for suficiente, faremos não uma tem problema, faremos 2, 3, o que for necessário. Fabiano, da mesma forma, queremos saudá-lo, agradecer a sua presença, o atendimento no nosso convite. Você também, que é diretor da empresa, seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real e à TV Zoom. Não, obrigado. Eu quero agradecer o convite ao programa de vocês e à população também. E assim, as portas estão abertas para quando for necessário. Quando for necessário. E é isso. Fica tranquilo, amigo, que daqui a pouco os níveis de adrenalina vão abaixar. O Paulo eu já senti que está mais acostumado a lidar com as câmeras e microfones. Então, não teremos essa dificuldade. Agora, Paulo, para a gente prestar assim uma informação com uma sequência lógica para que todos entendam o ingresso de vocês, a chegada de vocês na FAOL. Porque a grande maioria entende ou imagina que vocês vieram aqui tão somente para obter lucro. Óbvio que isso faz parte do negócio, porque a iniciativa é privada e ganhar dinheiro de forma honesta não é nenhum crime, ao contrário do que culturalmente se pensa no Brasil. Crime são as ações, os fatos e os atos de corrupção deslavada que está acontecendo no nosso país. Como vocês chegam a Nova Friburgo? Quanto tempo? De que maneira vocês perceberam que seria um bom negócio assumir o transporte coletivo em Nova Friburgo? Olha, no início de maio surgiu a oportunidade, havia um grupo empresarial que comandava aqui a FAOL, eram sócios aqui, tinham adquirido dos fundadores há uns 4, 5 anos atrás, e esse grupo sentiu a necessidade de, para poder continuar com a sua operação em outros centros urbanos, de se desfazer de parte do seu patrimônio para poder priorizar outros investimentos. Então surgiu a oportunidade para esse grupo que assumiu a FAOL de empreender aqui em Nova Friburgo. Então, conversas foram feitas, a empresa foi apresentada e no dia 12 de maio, né,
se fechou o negócio. Dia 15 de maio a gente chegou aqui para assumir a empresa, mas dia 16 era feriado municipal, a gente nem sabia. Então a gente chegou, sentou, começou a ver dados, estatísticas da empresa, a pesquisar como era o funcionamento. Uma coisa que logo chamou a atenção é que para 156 ônibus a gente operava 86 linhas de ônibus, o que é uma coisa complexa, porque são 2 ônibus praticamente por linha. E fica uma coisa difícil de atender. Para quem tem o modelo que a gente está habituado a trabalhar, de empresas com 200, 300 ônibus, com 10, 15 linhas, fica uma coisa difícil de entender. Como eu faço para atender a tantas comunidades só com esses ônibus? Então, é uma coisa que no começo foi meio contraditória para a gente. Como que eu consigo fazer isso? Segundo, a gente tinha que conhecer a empresa, porque a oportunidade surgiu e em 10 dias praticamente se fechou o negócio. Então, os sócios entenderam, olha, existe uma boa empresa em Friburgo que tem chance de ser consertada, digamos assim, e da gente poder prestar um bom serviço e realmente ter lucro com a negociação. Isso não é problema nenhum. Na própria planilha que determina a tarifa está prevista a remuneração do capital. Então, pessoal, vamos fechar negócio? Vamos. E, a gente veio para cá, fui convidado para trabalhar aqui, e a gente chegando começou a tomar pé da situação da empresa. A gente chegou na internet, nas mídias sociais, era o tempo todo se falando mal da empresa, o telefone lá de reclamações tocava o tempo todo. A gente chegou numa garagem com 156 ônibus, em que 18 estavam parados, sem pneus, sem peças de reposição, alguns sem motor. Tinha carro parado há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos? Há mais de 2 anos, acidentado, parado lá. A gente tinha que fazer alguma coisa. Os pneus todos carecas. Em todos os carros? Em todos os carros. Mais de 300 pneus. Em pouco tempo, assim. Período. Então, o que a gente fez? Primeiro tem que comprar os pneus. Os carros imundos, sujeira de barro, de coisa que não lavava, não tinha gente para lavar os ônibus. Então, o que a gente fez primeiro? Vamos começar a trocar os pneus para poder rodar sem oferecer risco e começar a limpar os ônibus, a ver quem a gente tem para trabalhar, quem não tem. Aí o pessoal, mas falta um horário aqui, saiu atrasado, saiu isso ou aquilo. Poxa, se eu tinha 18 carros parados, outros 40 enguiçavam por dia. O ônibus saía por dia. Então você vê, já são 58 carros, de 156, 18 não andavam, 40 enguiçavam. Para-choques amarrados com arame, lâmpadas penduradas, ferros soltos, tudo isso que a população vinha reclamando. Então, por onde a gente começa? Então, a gente primeiro, para qualquer meta, qualquer projeto que se faça, você é engenheiro, você sabe como se faz um projeto bem. A gente primeiro tem que ter um diagnóstico do que a gente encontrou. Exatamente. Então, olha, vamos ver primeiro essa questão do que eu tenho que ter para fazer investimento. Olha, o combustível estava acabando, eu não tinha pneus, não tinha gente para trabalhar, então a gente teve que fazer um aporte inicialmente para manter a empresa só funcionando, pagar os salários, pagar o combustível, comprar algumas peças de emergência, listar todos os veículos que estavam com problemas, sair comprando pneus, foram mais de 300 em um mês. Uma empresa dessa consome 40, 50 pneus novos por mês. No primeiro mês foram 300 de saída. Hoje já são quase 600 pneus comprados. E investimento em peças, em 3 meses foram quase 3 milhões de reais em peças para reposição. Contrata gente, faltavam motoristas. Então a população reclamava, não cumpriu o meu horário. Por quê? Porque eu não tinha ônibus e não tinha nem gente para dirigir o ônibus. Faltavam motoristas. Faltavam os motoristas. Por quê? Também, se eu não tinha ônibus para rodar, para que ter um motorista? Na medida que a gente foi preparando esses ônibus para rodar, a gente foi contratando motoristas. Nem contratando muito de fora, em boa parte treinando os cobradores da empresa, a gente volta a falar sobre isso, para que trabalhassem como motoristas, promovendo o próprio pessoal dentro da empresa, entendeu? Incentivando o pessoal a trocar a carteira de motorista, quem já tinha a carteira treinando para manobra, depois para motorista mesmo, para aproveitar essa mão de obra, que a gente vai falar sobre a questão da dupla função. Então, no primeiro momento, a gente fez um diagnóstico de, olha, não adianta eu ir para a rua agora querendo colocar mais ônibus se eu não tenho. Não tenho ônibus, não tenho gente. Então, como é que eu vou atender a população? Primeiro, vamos consertar a casa aqui dentro. Arrumar a frota, arrumar a manutenção, colocar os ônibus em condições de rodar. Para-choques amarrados com arame era mais de 50. Que isso? Eu estranhei no primeiro dia, tem que comprar um rolo de arame. Eu falei, ônibus ônibus não leva arame. Sensacional. Sensacional. Falei, ônibus não leva arame. Mas se não levar o arame agora na rodoviária, tem 3 ônibus lá que não saem, que os para-choques caíram. Que isso? Aí eu falei, compra o arame.
Entendeu? Então, foi um susto para a gente, foi um choque ver como a frota da empresa, que já é uma frota antiga, não é tão nova assim, ela estava caída, assim, sem condições de operar. Então, a gente começou a trabalhar nisso, mas aquele negócio, se prepara um carro de cada vez. O trabalho que você faz na manutenção, para te dar uma ideia, é aquela sensação de estar trocando pneu com o carro andando. Porque os carros têm que sair de manhã, têm que sair de tarde, têm que recolher, fazer manutenção preventiva, eles só faziam a corretiva e mal. Então, foi o primeiro ponto do nosso diagnóstico. Como fazer para colocar essa frota para operar? Tem que ter investimento, tem que ter mão de obra, tem que ter pessoal. A gente tratou disso. Segundo ponto, como que eu atendo melhor a população para cumprir os horários? Primeiro, tendo o ônibus e tendo o motorista, fica mais fácil de eu cumprir o horário. A gente hoje ainda tem enguiços? Tem. Enguiçam por dia 13, 14 ônibus. Esse final de semana foi até um pouco pior. A gente está analisando os dados quando veio para cá. Então, o que a gente tem que fazer? Furou o pneu? Acontece. O ônibus enguiçou porque estourou um tubo? Vamos examinar esse, aproveitar e examinar todos os outros. Teve volante que soltou? Teve, porque o carro velho com volante frouxo ali. Revisamos todos, tinha mais volante que poderia ter caído. A gente apertou tudo. Então, cada defeito que aparecer, a gente vamos verificar todos os 156. E esse é um trabalho diário que vem sendo feito para migrar a manutenção de corretiva para preventiva. Um fator que é curioso, esses 30 carros novos que estão chegando, que não chegam nunca, eles estão prontos, estão na fábrica, esperando uma questão burocrática do financiamento para serem liberados. Então, esses 30 carros novos que vêm climatizados, que é um negócio que só Friburgo vai ter, é a primeira coisa que é exclusiva de Friburgo. O ônibus tem ar quente e frio, ônibus urbano. No Brasil tem ônibus normal, sem ar-condicionado ou com ar-condicionado urbano. O prefeito exigiu que eles fossem climatizados. Ar quente no inverno, ar frio no verão. Isso só no rodoviário. Só existe para rodoviário. O que a gente fez? Teve que pedir à fábrica que desenvolvesse esse equipamento. Desenvolveu, custou. Tecnologia, tem que fazer o projeto, testar e tudo. Ficou pronto. Agora é só uma questão burocrática para chegarem os ônibus. Esses 30 novos vão substituir os 30 mais antigos. Esses 30 mais antigos, eles correspondem a 45% dos defeitos que a frota apresenta. Então, quando esses ônibus novos entrarem em operação, tirar os velhos, você já reduz aí em 45% a tua quantidade de enguiços diários. Sobra mais tempo para o pessoal se dedicar à manutenção. Para quê? Pegar aqueles carros mais antigos, que estão com o ferro solto ainda, que estão mais sujos, ainda tem um banco soltando e tudo, para a gente poder assim, revisar com mais cuidado. Então, esse é o primeiro trabalho sendo feito. Segundo trabalho, bem, eu tenho frota, tenho pessoal. Como que eu faço para cumprir todos os horários? Porque o horário hoje não é por linha que a gente cumpre. A prefeitura, há 10 anos atrás, na licitação, deu uma tabela que a gente tem que cumprir de horários. Planejada para 10 anos atrás, para a população de 10 anos atrás, para a frota nas ruas de 10 anos atrás, trânsito de 10 anos atrás, e eu tenho que preencher aquela tabela. Então, tem horários que ele sai só para carregar estudante, ônibus, tem a questão de linhas diretas, que só levam o pessoal da extremidade, mas o do meio do caminho eu não posso parar com o ônibus para pegar o pessoal. Então, tem muita coisa que a gente viu, olha, tenho que trabalhar isso, mas com base em que dados? Eu não posso trabalhar com achismo. Vamos colocar mais um ônibus aqui, mais 2 ali, vamos suprimir essa linha. Não, a gente tem que ter a responsabilidade de trabalhar com números, com estatísticas. Olha, desse ponto, tantas pessoas embarcam em tal horário, no outro ponto são tantos estudantes, tantos idosos, tantos pagantes. É uma base de dados que a gente não dispunha. O que a gente fez? Contratou um sistema de GPS que está em fase de implantação, que não é esse GPS comum que você vê por aí, põe só o chip e você tem informação da posição. É um GPS que é interativo com o motorista, eu consigo mandar mensagem para ele, ele me responde, olha, meu carro enguiçou esse defeito, tem um engarrafamento na rua tal, olha, tem um carro batido aqui que está atrasando. Então, a gente está implantando ainda nos ônibus esses equipamentos, eles vão fornecer para a gente, eu vou saber em que ponto, o que a gente fez primeiro? São 1.718 pontos. A gente teve que georreferenciar cada um desses. 1.718 pontos de ônibus na cidade. Então, a gente perguntou, quantos pontos tem na cidade? Tem mais de 500. Tinha muito mais de 500. Cada um foi localizado. Tem o ponto na linha de Rio Bonito, por exemplo, em frente ao açougue do Seu Zé. Está lá, é o ponto longitude tal, latitude tal.
Está tudo marcado, colocado nas linhas. Os ônibus vão operar, a gente vai saber em que ponto está cada ônibus, que tempo de viagem que ele leva, por exemplo, de Conselheiro para o centro. Há 10 anos atrás eram 15 minutos. Hoje tem horários que dá 1 hora de intervalo. E o passageiro está na rodoviária esperando o ônibus, ele não quer saber se o ônibus estava engarrafado para chegar até ali. Ele quer o ônibus no horário dele. O que adianta eu explicar? Esse ônibus está preso no engarrafamento. A FAO é uma porcaria, a FAO não funciona, a FAO não cumpre o horário. Quer dizer, quantos ônibus eu tinha que ter a mais para conseguir cumprir aquela tabela? Tudo isso tem custo. Paulo, deixa eu só te interromper, porque... Se eu continuar falando aqui, eu não paro mais. Eu já percebi, amigo, nós vamos estabelecendo diálogo, até porque o Fabiano também tem que participar dessa conversa. Vários aspectos que você abordou, eu quero aprofundar para que o telespectador entenda, porque você já tem uma noção bastante consolidada do cenário. Já. A pergunta que eu te faço inicialmente, evidente que o grupo econômico que assumiu agora, recentemente, a empresa, tem expertise no setor. Tem outras empresas que também realizam o mesmo serviço no estado do Rio de Janeiro. Foi a pior situação que vocês encontraram, ou seja, assustou o sucateamento da frota, por exemplo, quando vocês aqui começaram a desenvolver o trabalho de vocês? Assustou. A gente achou que tivesse uma situação ruim e estava muito pior do que aquilo que a gente imaginava. Então, foi o primeiro baque assim, que a gente sofreu. Como eu disse, a gente chegou assim, olha, como que eu ponho essa frota para rodar? Então, essa foi a primeira fase realmente do diagnóstico. Foi a mais crítica. Foi a mais crítica. Até porque, pelo seu relato, os investimentos foram, inclusive, obrigatórios e inesperados. Como, por exemplo, a aquisição de quase 600 pneus em um pouco mais de, ou quase 4 meses. Estamos aqui há 3 meses e meio para 4 meses. O negócio foi fechado... A gente comprou pneu para mais de 1 ano já. Pois é, o negócio foi fechado em 12 de maio. Isso. Amanhã, conhecido como terça-feira, é 12 de setembro. Então já temos aí 120 dias aproximadamente e até uma data marcante, que exigiram de vocês investimentos inesperados. Qual foi a avaliação dos investidores nesse momento? De receio, de preocupação, de sensação de que teriam algo extremamente, ou um negócio extremamente complicado para gerir. Quando o grupo que investe tomou conhecimento da realidade, qual foi a repercussão, qual foi a manifestação? Olha, no primeiro momento foi aquele susto, porque o investimento a ser feito teria que ser maior do que aquele que estava planejado. Então, isso foi o primeiro susto. Mas aquele negócio, já que nós estamos, vamos tocar para frente. E as coisas que a gente foi vendo depois, como nível de gratuidade que a cidade tinha, a tarifa 48%. Que é cara, 48% da população de Friburgo não paga passagem. 48%. Então, a gente achava... Sabemos que não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Quer dizer, os outros 52 pagam pelos 48. Mas no primeiro momento, assim, foi aquele susto. Mas o pessoal, não, mas vamos dar jeito. Um dos sócios até falou uma coisa bem interessante. Ele falou, olha, se a gente chegasse aqui, não achasse nada errado, não achasse nenhum problema, e a empresa estivesse nesse estado, eu ficaria preocupado. Como a cada dia que a gente vem aqui, surge um problema novo que a gente efetivamente tem como resolver, realmente eu vejo que a gente deve ter feito um bom negócio. Porque há o que corrigir, há o que se fazer. Então a gente encontrou uma coisa bem ruim, que a gente está conseguindo melhorar. Se já encontrasse uma coisa boa, olha, realmente o negócio aqui não tem jeito. Mas como a gente encontrou a situação bem complicada, a gente pensou, realmente, a gente resolvendo isso aqui tem chance de fazer aqui um grande negócio. Fabiano, no que se refere especificamente à área que você mais atua, que é a área financeira, essa informação de 48% de gratuidade, isso impacta, obviamente, diretamente no valor da tarifa. Sim, com certeza. Até porque, assim, isso até o Paulo já falou uma vez, que, assim,
a quantidade de gratuidade que se tem, é lógico que alguém tem que pagar essa conta. Essa conta, certamente. E aí, então assim, como nós, se pudéssemos a tarifa ser mais barata, para a gente é melhor, porque mais pessoas vão andar no transporte coletivo. E aí o que acontece? A tarifa a gente acha cara, né? É difícil o empresário falar uma coisa dessa. Eu acho a tarifa cara, né? Mas a gente acha, está muito caro. E aí, assim, se não tivesse tanta gratuidade como a gratuidade de 60 a 64 anos, que é daqui de Friburgo, já seria... Certamente o impacto seria menor na tarifa. Certamente o impacto seria menor. E o que acontece? Como que eu ia falar, eu não falei, o Paulo já falou, se todo mundo chegasse e não pagasse, pagasse a passagem, com certeza ia ser muito menor, porque assim, o custo da passagem, a prefeitura ela tem uma planilha e coloca a quantidade de passageiros ali e fala, ó, vai ser tal, vai ser X. Tem um custo do sistema, que é dividido por quem paga. Na audiência pública, até de cortar que você não foi na audiência pública, mas perguntaram muito os vereadores e tudo, porque a planilha é uma caixa preta, a planilha é um mistério e tudo. Falei, gente, não existe, a planilha é uma coisa muito simples. Você pega quanto custa manter o sistema e divide por quantos pagam. Entendeu? Dar gratuidade é uma coisa fácil, mas não existe almoço grátis, como você colocou. Eu até falei, olha, se eu quiser me eleger vereador aqui em Friburgo, é só eu falar aqui para a assistência, olha, a partir de amanhã as mulheres não pagam passagem em Friburgo. Estou eleito pelo voto feminino, mas os homens vão ter que pagar o dobro. Entendeu? Ninguém quer pagar. É uma coisa que a gente questiona. Ah, mas a tarifa é cara. Eu acho ela cara. Se todo mundo pagasse tarifa, seria a metade. Ah, mas é um problema social. Então, o socialismo digamos assim, grosseiramente falando até, é o pobre sustentando o pobre. Se não há subsídio nenhum da parte do município, porque o município tem a obrigação de fornecer o transporte, ele terceiriza esse transporte e determina lá a tarifa. Então, se não há uma fonte de custeio para o estudante municipal, ou para o deficiente físico, ou para a pessoa que está em tratamento pelo CAPES, quem paga é a sociedade como um todo. Que a gente chega no final do ano, olha, custa tanto para rodar o sistema e tantas pessoas pagam. Quanto menos pessoas pagarem, maior é a conta que todo mundo vai pagar. E quem paga não é a empresa, o pessoal pega, aumenta a passagem, está aumentando o lucro da empresa. Não, está mantendo só o sistema funcionando, porque o lucro está previsto na planilha. É condição do negócio. Ela penaliza aqueles que pagam a passagem, como o caso da tarifa única, por exemplo. Pois é, só para a gente esclarecer. Quais são os usuários que têm direito à gratuidade em Nova Friburgo? Em Nova Friburgo são, pela Constituição Federal, que é um direito federal, os maiores de 65 anos, que são os idosos, os estudantes municipais, que não têm nenhum subsídio, estudantes estaduais, que o Estado até já pagou alguma vez um subsídio, mas deixou de pagar há muito tempo por conta da crise. São os deficientes físicos, que têm direito à gratuidade sem nenhum subsídio previsto, além da própria tarifa. Há uma lei que criou a gratuidade para os idosos de 60 a 64 anos, também sem nenhum subsídio. Entra para o rateio da conta também. Aí vem carteiros, policiais, guardas municipais, o pessoal do CAPES, aí tem o pessoal da Secretaria de Mobilidade que faz a fiscalização, também tem direito à gratuidade. Então, eu sei que no final, somando todo mundo, praticamente a cada 10 pessoas que andam de ônibus, 5 não pagam. E é um complicador, porque como é que a gente reverte isso agora se tudo isso é lei? Como é que eu vou baixar esse custo? Entendeu? Tem viagens que nós damos em determinadas linhas que uma pessoa paga e 20 andam de graça. Mas a gente tem que atender, porque é uma necessidade da população. Então, como que se acerta essa conta? Uma conversa que tem que ter tida com a sociedade, tem que se levantar esse debate, porque daqui a pouco o combustível subiu o preço,
A mão de obra, agora em março, temos dissídio coletivo. Tem uma crise no país que faz com que muitas pessoas deixem de andar de ônibus. Friburgo aqui tem uma proporção de, acho que, um carro para cada 2 pessoas. Exatamente. Fora Entendeu? integração Então, plena. tem a integração plena também, que a pessoa pode pegar os 2 ônibus para ir para onde quiser sem pagar uma segunda tarifa. Então, quando você vai somando tudo isso, deu aí 50% sem pagar. Agora, você tocou num aspecto aí que evidentemente precisa ser regulado, que por vezes causa essas discussões, mas que particularmente eu entendo que é um avanço, que é a tarifa única. Foi criada no governo do então prefeito, colega engenheiro Heródoto Bento de Mello, em que a finalidade era justamente promover a integração urbano-rural, de maneira que fixasse na zona rural aquela população para não migrar para o núcleo urbano, já devidamente comprometido, já aglomerado, e aí pudéssemos ter uma melhor distribuição da população no município. A tarifa única cria também dificuldades no fechamento dessa equação, ou seja, poderíamos ter talvez uma tarifa mais reduzida se fosse segmentada? Não, acontece o quê? As pessoas reclamam que o ônibus é caro. Então você imagina que eu estou em Olaria, quero ir para o centro da cidade. Eu tenho que pagar R$ 3,95. Exato. O mesmo preço que uma pessoa que está em Rio Bonito e viaja 2 horas de ônibus na estrada de terra para chegar até o centro da cidade. Então foi benéfico para aquela pessoa que mora longe. Mas para a pessoa que mora no núcleo urbano aqui, a tarifa pesa mais. Certamente, quando essa tarifa foi determinada, foi feito algum estudo, olha, vai ser um aumento pequeno, tem pouca gente que mora longe, entendeu? Então quem mora perto vai pagar um pouco mais caro para compensar quem mora longe. Ao fim e ao cabo, tudo subiu de preço e hoje uma pessoa que se desloca por 1 quilômetro aqui no centro da cidade paga o mesmo que uma pessoa que roda 50 quilômetros. Para que a gente tenha conhecimento, e o telespectador que nessa situação está na condição de usuário, interessante, o Paulo e Fabiano, é que, independente do pagamento da prestação de serviço, a cada momento o consumidor ele tem um nome. Para transporte coletivo ele é usuário, para empresas de telefonia e outras prestações de serviço é assinante, enfim, são denominações diferentes, mas que na realidade o objetivo deve ser o mesmo, deve ser a boa prestação de serviço. Sem dúvida. Em outros municípios que vocês têm conhecimento, se aplica essa tarifa única, como em Nova Friburgo, ou seja, em todo o município? Se aplica. O Rio de Janeiro é um bom exemplo. Lá tem a tarifa única e é a mesma coisa. Mas ela causou um grande desequilíbrio no sistema. Por quê? Cada empresa tinha o seu mercado, porque diferente daqui, lá são 47 empresas. Eram 47 empresas. Então acontece que cada uma tinha o seu passageiro. Algum carregava o mais distante por uma tarifa mais cara, o outro que tinha uma linha mais curta rodava junto no eixo, mas tinha uma tarifa mais barata e o passageiro era segmentado. Na hora que misturou tudo, acabou com essa segmentação pela distância. Então, uma pessoa que vai andar um trecho curto, ela pode pegar um ônibus de uma distância longa. Ela reclama, esse ônibus está demorando porque eu pego esse que é mais vazio, que o outro que é mais perto. Ela cria um certo desequilíbrio. Acaba sendo a tarifa única uma ferramenta de inclusão social. Sem dúvida. Só. Perfeito. Entendeu? Mas em termos de análise econômica, é que nem você comer no rodízio, por exemplo. Eu vou lá, sei lá, a tarifa é liberada, coma quanto você quiser. Preço por quilo. Eu vou dar prejuízo. O Fabiano já vai dar lucro para o dono do restaurante. Entendeu? É uma coisa meio assim, uns vão usar mais, outros menos. Eu acho que o grande fator que tem que ser pensado é a questão da gratuidade. Porque a tarifa única já está consolidada e tudo. Sem dúvida. Irreversível. Na audiência pública, o pessoal, mas São Paulo também dá a tarifa gratuita para quem tem 60 anos. Dá. Só que em São Paulo, o subsídio é de bilhões de reais por ano para o sistema, coisa que não ocorre aqui em Nova Friburgo. Subsídio do poder público. Do poder público. O poder banca a diferença. Olha, custa tanto para operar o sistema. Olha, a tarifa lá em São Paulo, se ela tinha que ser R$ 7, R$ 8, como no Rio de Janeiro, não.
O governo vai lá e dá um subsídio. Então, em São Paulo, há esse subsídio. No Rio de Janeiro não há. Fica essa confusão. Na região metropolitana tem o bilhete único, que compensa. O governo estadual fez o quê? Olha, eu vou bancar o bilhete único para ter inclusão social, para acabar com esse negócio da pessoa que mora longe e não conseguiu emprego, que a passagem é mais cara. O governo banca essa diferença, que é um bom valor mensal. Não sei agora quanto, e outros mas subsídios, vai a casa de dezenas de milhões. Outros subsídios, companheiro, que nos causam espécie, como, por exemplo, a tarifa R$1. Alguém paga a diferença, não que existe almoço acontece em grátis. Campos, Macaé, alguém paga essa conta. Alguém paga essa que, conta. na realidade, é a própria população através dos seus impostos. Né? Não tenha dúvida disso. Quantos passageiros, Fabiano, uma pergunta boa para cair na prova, diariamente a empresa transporta? Por volta de... Se você quiser, pode pedir ajuda ao Paulo, tá? Aqui não tem dificuldade. Sinceramente, é o que? Não, são 90 mil passageiros, cerca de 45 mil pagantes, 43 mil... 88 mil passageiros, 45 mil pagantes, 43 mil gratuitos. Ou seja, aproximadamente 90 mil passageiros diariamente. Isso, se considerarmos aí, em média, 20 dias úteis, quando, evidentemente, se tem um transporte mais maciço, mais ou menos isso. Temos aí aproximadamente cerca de 1.800.000 pessoas transportadas por mês. Mais ou menos isso. Aproximadamente. Lógico que você pode incluir os sábados, que também tem se transformado num dia útil, enfim. Mas essa quantidade é bem menor do que em anos anteriores. Bem menor, sem dúvida alguma. Vocês têm essa informação? Eu tenho essas informações dos grupos anteriores em que eles estavam observando uma queda paulatinamente a queda no número de passageiros, pela realidade econômica, pela facilidade, por exemplo, na aquisição de motocicletas, em que o cidadão começa a fazer... E o carro de passeio também. Pois é, fazer as suas contas, o transporte solidário, o desemprego, que também, obviamente, causa esse impacto, a opção de muitas empresas de contratarem funcionários que residam próximo ao seu estabelecimento. Isso ou que tenham gratuidade. Ou que tenham gratuidade. Principalmente. Exatamente, amigo. É aquela situação em que você busca alguém na fila do banco, conhecido, obviamente, que seja idoso e tal, para fazer o que você precisa no caixa. Essa redução da clientela já tem sido observada... Tem, há muito tempo. Há muito tempo? Não só aqui em Friburgo, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Essa é uma coisa que desde do início do Plano Real, que a gente acompanha mais aí, são 23 anos aí já de serviço. Exatamente. Você vê que há uma queda todos os anos ali. E é uma coisa que é interessante. Sempre que a tarifa aumenta, se registra uma queda grande imediata no número de passageiros, que vai sendo recomposta nunca integralmente até o ano seguinte. Aí vem outra tarifa e vai diminuindo. Então, daqui a pouco, o ônibus está caro demais para a população utilizar. E é um desafio para a nossa empresa, e aí acho que é um desafio para a Prefeitura de Friburgo, para o Poder Concedente, para toda a sociedade civil da cidade aqui, avaliar o que a gente pode fazer para realmente não aumentar mais o preço da tarifa, tentar até reverter, cortando custos, otimizando linhas. Você falou da imobilidade urbana que tem aqui. A gente conversou já com a Prefeitura, conversou com... tem as fraudes também, que a gente fala mais disso, com o secretário de Mobilidade Urbana, com o Luiz Felipe, porque tem que haver um grande pacto que envolva, não só a FAO é um ator dentro desse sistema. É um dos agentes. É um dos agentes, mas não é o único. Então tem o Poder Concedente, tem a ASEANF, a Associação Comercial de Nova Friburgo, Clube de Diretores de Lojistas, tem muitas entidades, tem o CODENF, que é o Conselho de Desenvolvimento de Nova Friburgo. A gente participou de uma reunião lá, achou muito interessante, foi a primeira que nós participamos.
em que isso tem que ser discutido para se ver essa questão de mobilidade. Não adianta eu chegar agora com 30 ônibus novos, ou mais 60, trocar a frota toda para rodar no sistema viário que existe hoje, com a sinalização que existe, com a questão do estacionamento, Alberto Brown, que as pessoas param em fila dupla e em fila tripla, as pessoas atravessam rua em qualquer lugar, você toma susto toda hora, carro parado em tudo que é canto, ruas estreitas, então fica difícil você rodar com um ônibus de 12,5 metros por ruas em que você passa apertado ali. A gente tem linha até que tem instrução para entrar nela. Instrução? Tem que ter instrução. Você tem que passar assim, quando tiver... Abrir um ângulo tal... Exatamente. Abrir um ângulo tal, quando passar na porta tal, você vira, porque senão o ônibus trava. O ônibus entala e aí tem que puxar, o nosso socorro ir lá puxar o carro para desentalar. Então tem coisas assim que são específicas daqui. A gente conhece aqui a cidade há pouco tempo. Eu não conhecia Friburgo antes de vir aqui. Acho que nem não conhecia. O Fabiano não. A gente chegou aqui totalmente isento de responsabilidade pelo que acontecia antes. A gente chegou para dar um diagnóstico. E a gente vê um interesse do prefeito, do secretário, quando a gente conversou com eles se mostraram bem atentos à questão. Eu acho que a mobilidade urbana é uma questão que está em pauta para eles aí, com muita seriedade, o que para a gente foi muito bom, porque era muito fácil eu falar, olha, eu não rodo bem porque está engarrafado. Então, se acabar o engarrafamento, eu perco a minha desculpa. Não, eu não quero ter uma desculpa, eu quero resolver o engarrafamento para, com menos ônibus, prestar um serviço muito melhor. Eu com menos ônibus, emprego menos gente? Emprego, mas eu tenho mais velocidade. Um ônibus hoje, eu perguntei na empresa outro dia para um operador nosso, qual é a velocidade comercial de um ônibus nosso? Um ônibus nosso anda até 80, 90 por hora. Não, eu estou falando quando ele corre. Eu estou falando qual é a média de viagem dele. Exatamente. Aí ele, não sei. Aí eu expliquei como se calculava. Conselheiro para a Olaria não chega a 10 km por hora. Não chega? Não chega. Se você for andando, está arriscado você chegar junto com o ônibus. Não tenha dúvida disso. Senhores, nós vamos fazer uma pequena parada agora, hipoteticamente, num ponto de ônibus virtual, porque eu tenho que chamar aqui os nossos reclames comerciais, mas continuaremos porque a pauta é extensa e temos diversos assuntos para serem tratados. Muitos que eu tenho certeza você, telespectador assíduo do programa Cidade Real, formador de opinião, está indócil e inquieto para que sejam esclarecidos. Tentaremos compensar a ausência da sua participação, buscando esclarecimento para várias questões que a população precisa de esclarecimento com os diretores que gentilmente e cordialmente comparecem nesta edição. Muito bom, garoto, você é muito bom. Você fez um take ali aberto com a câmera 1 que me deixou quase que emocionado. Se ele conseguir colocar uma linha ele vai ser convidado, ele vai ganhar uma viagem de ida e volta para qualquer ponto que escolha em Nova Friburgo. Depois do intervalo, continuaremos com esta conversa absolutamente fundamental e indispensável. Não saia daqui, afaste do seu controle remoto. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar
e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, conversando e tentando entender melhor a concessão municipal no que se refere ao transporte coletivo. Conforme eu disse na abertura do programa, e você que está nos assistindo a partir de agora ou nos acompanha aí já a edição tendo iniciada, vale acompanhar desde o seu início ou mesmo através do aplicativo da TV Zoom, que você pode baixar no seu celular, as questões que foram colocadas aqui pela nova direção da empresa, mostrando um cenário absolutamente, eu diria, grave e crítico, que certamente em algum momento ia causar o colapso na prestação desse serviço. Certamente. Pelo cenário apresentado aqui pelo Paulo Valente, tendo esse sobrenome, e corajoso como adjetivo, mostra uma realidade que a população certamente não conhece. E daí pode passar a entender melhor as falhas que são admitidas pelo novo grupo, obviamente, mas que se mostram aptos e, eu diria até, dispostos a corrigi-las. Vale acompanhar, vale assistir desde o início, porque os temas aqui foram colocados de forma muito franca. E como poucas vezes aconteceu, havia uma certa, eu diria, restrição em que as direções que até então estiveram à frente da empresa comparecessem prestando informação. O programa Cidade Real sempre recebe aqui as concessionárias de prestação de serviço público, porque a relação é compulsória. Mas devo admitir que ao longo desses quase 10 anos de existência, que completaremos em março do próximo ano, tivemos dificuldade em receber os diretores da empresa de transporte coletivo. E nesse momento, como em qualquer outro, o diálogo e a transparência são as melhores ferramentas para o entendimento. Paulo, eu tenho que ser, inclusive, bastante pontual em alguns aspectos específicos, porque lido com muitas pessoas, participo de movimentos sociais e tenho essas reclamações, essas sugestões das mais diversas naturezas. Queria tocar num aspecto aqui que você anteriormente citou, dos 1.718 pontos de ônibus devidamente georreferenciados no município de Nova Friburgo. Pode parecer uma questão muito simples diante do cenário de enfrentamento que vocês têm. Mas, por outro lado, amigo, entendo que o ponto de ônibus é a sala de espera do seu cliente. Não caberia, obviamente, um ponto de ônibus com bancos de couro, ar-condicionado e música ambiente, mas minimamente cobertos e com bancos para aquelas pessoas que tenham necessidade, especialmente os idosos, as crianças e as gestantes, pudessem se acomodar melhor, aguardando que o ônibus que pretende embarcar passasse. Existe algum projeto, alguma intenção da empresa em melhorar a qualificação, melhorar as condições
desses pontos de ônibus em Nova Friburgo? Sendo bem sincero, a gente até hoje não chegou nessa questão. Comparando, por exemplo, Nova Friburgo com Rio de Janeiro, que é a nossa base operacional, eu te diria que Nova Friburgo já é muito bem servida de abrigos. Já é bem servida? Já é muito bem servida, porque no Rio de Janeiro, eu acho que nem 20% dos pontos tem qualquer tipo de abrigo. E pelo que a gente vê aqui, boa parte dos pontos tem abrigo, tem cobertura e tudo. Pode não ser o ideal, porque são pequenos, tem um banco pequeno, tem pontos de maior concentração, que você vê lá assim, muita gente parada, aguardando ônibus, e tem banco para 4 pessoas, ou se chover, vem uma chuva de vento, pode molhar todo mundo. Certamente. Mas eu acho que, quer dizer, eu não vejo isso contratualmente como uma responsabilidade da empresa. Contratualmente não existe? Não existe. Eu acho que é uma questão esse mobiliário urbano, assim como a sinalização da cidade, colocação de semáforos, a questão de calçadas e tudo, é uma questão que caberia à prefeitura. Eu posso ter até alguma dúvida com relação ao contrato, me comprometo a esclarecer isso, porque de cabeça agora não me ocorre que conste como nossa responsabilidade. Na administração anterior, parece que numa negociação de tarifa, a empresa cedeu material para a construção de muitos pontos de ônibus. Exatamente. Mas eu também não conheço bem esse histórico, não sei em que ponto isso foi definido, mas é uma questão que eu vou pesquisar e te falar. Mas a gente entende, assim, basicamente, que essa questão, como as rodoviárias são concessão já pública para fora e tudo, essa rodoviária central de integração, tem a questão, por exemplo, do banheiro, que a gente que faz a manutenção do banheiro do ponto, as pessoas reclamam, a rodoviária está mal projetada, está mal dimensionada. De fato, uma rodoviária em que cabem 8 ônibus parados, atender 80 linhas, é uma coisa meio complicada de dar orientação, de ter o banco. Então, o que a gente quer fazer? Quer colocar um equipamento para informar a hora que a pessoa vem, que vai, tudo isso. Mas os pontos espalhados pela cidade, acho que alguns de maior concentração mereceriam um tratamento melhor. Mas acho que vem tudo dentro dessa discussão de mobiliário urbano. Tem um projeto agora da prefeitura que eu acho interessante, que apresentaram para a gente, né, da sinalização da cidade, de fazer uma padronização da publicidade, acho que é Friburgo, cidade limpa. Isso, exatamente. Alguma coisa assim que eu acho bem interessante. Eu acho que essa questão dos pontos de ônibus pode ser contemplada dentro desse grande estudo aí. Especificamente, Paulo, já que você abordou, e Fabiano, você pode acrescentar. Não, tudo bem. Esteja absolutamente à vontade, mas o Paulo ele veio com a bateria lá no 100%, entendeu? Então ele vem empolgado, que é ótimo para o conteúdo do programa. Lógico, amigo. Essa existência da rodoviária, que até então era de integração, não é mais, por conta aí de mudanças no seu funcionamento. Obviamente que ela se tornou obsoleta face ao crescimento da cidade, até porque ela existe já há décadas, embora seja uma iniciativa ousada, seja uma iniciativa pioneira. Quando aconteceu em Nova Friburgo, causou muita controvérsia, muita contradição, muita indagação, muito desconhecimento, mas com o tempo a rodoviária de integração se incorporou ao sistema de transporte coletivo. E a sua desativação também tem causado grande controvérsia. Existe alguma proposta, algum estudo do atual grupo em reativar aquele espaço como rodoviária de integração? Não, o que acontece hoje? Com o sistema de bilhetagem eletrônica, não há a necessidade do espaço físico para ser realizada a integração. A pessoa pode descer do ônibus com o seu RioCard ou com o FreeCard futuramente, pegar o ônibus seguinte, sem a necessidade da integração ocorrer ali. Mas por uma questão dos itinerários, todas as linhas convergem ali para o centro. Exato. E param no entorno daquela rodoviária. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, existe linha Olaria Centro, Conselheiro Centro e Conselheiro Olaria Direto. Então são 3 linhas para atender o mesmo itinerário. Uma coisa que a gente pensa, por que não ter uma linha só, Conselheiro Olaria Direto, passando pelo centro, mas sem a necessidade de estar parando na rodoviária, de dar a volta na praça toda, de estar criando um nó no trânsito ali. Uma ideia nossa era de ajudar a criar linhas diametrais, desafogando aquele centro da cidade. Então, é um estudo que a gente quer fazer com base nos dados que a gente vai coletar do GPS, entendeu? Agora, essas... Pode continuar. Não, pode continuar. Essas linhas diretas não provocariam
um certo retardo na passagem do ônibus naquele ponto? Não, pelo contrário, porque hoje o ônibus vem, tem que dar uma volta pela praça toda ali para poder sair. E de vez em quando não tem espaço para ele parar na rodoviária. Então ele tem que dar mais uma volta ao quarteirão para poder encostar. Se a linha vem direta, algum desconforto que causaria é que algumas pessoas que estão habituadas a embarcar na rodoviária teriam que se deslocar para algum ponto próximo ou andar 100 metros até um outro ponto, 200 metros até outra via para poder pegar um ônibus. Então, tem alguns hábitos da população também que, numa otimização do sistema, tem que ser revistos. Como no Rio de Janeiro, quando começaram os corredores de BRT. A pessoa pegava um ônibus só para ir do seu bairro para a Barra da Tijuca, por exemplo. Agora ela pega um ônibus circular, desce no eixo do BRT e pega o BRT. Faz uma integração ali. Então, se já existe a integração, ela tem que ser bem utilizada, bem otimizada para fazer o quê? Com que o trânsito na cidade ele flua melhor. Mas a bilhetagem eletrônica tem funcionado ou precisa ser aprimorado? Ou, conforme você disse, culturalmente o usuário já se acostumou ou tinha se acostumado a usar a rodoviária de integração para fazer o transbordo? Então, tinha esse hábito do pessoal, porque ele vem até ali, desce, tipo assim, anda às vezes 2 pontos a mais para poder viajar sentado, alguma coisa assim. Então, acontece o quê? Quer dizer, são mudanças de hábitos que a gente vai estudar dentro desse projeto, com base nos dados que a gente vai capturar do GPS, a gente vai ter essa informação. Deixa eu só falar do GPS, uma coisa interessante. Certamente, amigo. As pessoas hoje, elas perguntam muito, mas quando vem o ônibus? Está atrasado, está atrasado. Nesse sistema que a gente está colocando, usando essas mídias sociais, essas novidades tecnológicas que a gente tem hoje à disposição, vai ter um aplicativo que já existe em empresas do Rio. Você vai falar, olha, eu estou aqui em Lumiar, por exemplo, quero ir para o centro. Quando é o próximo ônibus? Você vai poder acessar o WhatsApp. Muito bom. Ou o aplicativo da empresa e se informar, porque a informação desse ônibus passa por uma central na empresa e vai ser disponibilizada para a população toda. Aqueles painéis que já foram prometidos em administrações passadas, quando é o próximo ônibus para cada bairro. Eu não posso dar essa informação porque eu não tenho o GPS. Eu vou dar uma informação baseada numa planilha que o trânsito não me deixa cumprir. Então, o senhor vai saber, olha, o ônibus vai demorar 20 minutos, mas está chegando ônibus com um dado real. Ah, mas o de 5h20 não veio. Ah, mas ele vai chegar às 5h30 porque eu estou vendo que ele está se aproximando pelo sistema. Então, isso será disponibilizado. Como também você até falou, e vai ser criado um grupo, né, vai ter um WhatsApp do nosso CCO na empresa, que você pode chegar e perguntar, que horas vai sair o carro, ter mais, tudo isso, tem essa uma interação direta maior. Para o usuário. Para o usuário. Para o usuário direto. Fora o aplicativo vai ter um telefone de WhatsApp e a pessoa pode mandar mensagem, perguntar. Operação 24 horas por dia. Então você vai saber, olha, está atrasado, mas está chegando. Onde está o ônibus? Uma coisa que reclamaram muito com a gente aqui. Tem motorista que sobe no bairro tal lá e não dá viagem, fica escondido lá. Eu hoje não sei se ele está escondido ou se não está, porque eu não tenho o GPS. Eu vou ter a informação. Então, o motorista que mata a viagem se escondendo lá, para não ter que dar a última viagem, ou que diz que o carro enguiçou disso, tudo, a gente vai ter essa informação em tempo real. Isso é uma das grandes novidades. Assim, já falaram para a gente, ele chega em um ponto e volta, não vai até lá em cima. Não vai até o ponto final. Isso a gente não sabe dizer. Não faz o percurso total. Não faz o percurso total. A gente não sabe. Vai saber com o GPS. Se ele não foi, o GPS já aponta automaticamente. Olha, esse carro aqui, olha, ele não subiu. Olha, esse carro que está parado há muito tempo nessa rua aqui embaixo da árvore. A gente vai saber isso tudo em tempo real. Ou seja, a instalação dos GPS em todos os ônibus me parece que é uma ferramenta extremamente benéfica para a direção, que vai ter esse diagnóstico principalmente para a população de maneira precisa e vai poder promover as mudanças para atender os interesses da população. Você disse no início do programa que apenas 10 ônibus que o pessoal da área chama de carro, eu acho até muito interessante, mas é o linguajar do meio, né? Para vocês é carro, né? 10 carros estão providos desse GPS. Mas existem 156. Nós já compramos o equipamento, que não é equipamento simples, é um equipamento importado,
Importado? Europeu, que ele vem com o display, que ele é interativo. Não é aquele GPS, assim, digamos, entre aspas, Só manda burro. informação. Só manda informação. Ele manda informação, recebe informação e eu consigo conversar com o motorista. Tem um problema aqui em Friburgo, pela geografia do município, tem lugares que tem área de sombra. Então tem lugares que Exatamente. só pega TIM, fazendo uma propaganda involuntária, mas pega Oi, pega TIM, pega Vivo, pega Nextel. A gente está comprando com um chip da Vodafone, que é um que pega tudo. Então, é mais caro esse sistema. Mas tudo isso para ter qualidade de informação para o nosso planejamento e qualidade de informação para o usuário. Então, a gente não faz nada com base em achismos, já repetindo, isso é melhor, isso é melhor. Não, a gente vai fazer com base em dados reais do carregamento da população, um tempo de viagem, quanto demora efetivamente, uma coisa de madrugada, uma viagem para Rio Grandina, por exemplo, de madrugada, demora X minutos. Na hora do rush, é o triplo do tempo. Sem dúvida. Então, eu vou conseguir avaliar tudo isso, ter os tempos de viagem, carregamento, tudo isso, jogo num software de planejamento que vai me dizer qual é a operação ideal da empresa, inclusive apontando o tipo de carro. Se é a próxima compra eu tenho que comprar micro-ônibus, se a gente tem que comprar ônibus convencionais, entendeu? Tudo feito com base em tecnologia, que está à disposição da gente, é só utilizar. Essa tecnologia já é utilizada em outras empresas do grupo? Já. É utilizada com bastante sucesso já no Rio de Janeiro, em um mercado que tem até uma quantidade de empresas maior, então isso faz com que a empresa se destaque no meio da concorrência ali. Aqui, como só opera assim, basicamente a FAOL, a qualidade disso vai ser voltada para quê? Uma melhor prestação de serviço para a população e o barateamento do custo dessa operação. Porque não é porque a gente fica com vários ônibus, às vezes, rodando vazios, ou acontece muito de reclamarem aqui. Fica meia hora sem passar um ônibus, passam 3 juntos. Exato. Porque um ônibus que vem, por exemplo, de Olaria, o outro de Alto Olaria, o outro vem do Cônego, mas chega no meio do caminho, os 3 se juntam e vão juntos até o centro. Por que não espaçar isso? Para que no eixo comum eu tenha um intervalo de 5 minutos e subindo para cada bairro eu mantenha lá essa meia hora, 20 minutos, 1 hora de intervalo. Então isso tem que ser estudado, mas com base em dados concretos, não com base em projeções assim, olha, eu acho que vai dar certo. Não. Vamos fazer uma coisa séria. Vamos dizer, ações experimentais, tipo laboratório. Não, né? A gente não pode fazer Você isso. Você fica ali muita responsabilidade. misturando os reagentes para ver se dá certo. Exatamente. Vocês, e aí incluo o Fabiano, já tiveram a oportunidade de conhecer todas as áreas, todas as localidades que a empresa atende em Nova Friburgo? A gente conhece basicamente já essa região do centro. O que a gente não conseguiu ir pessoalmente, a gente foi pela internet. A gente navegou pelas linhas, pelo Google Earth, pelo sistema, viu os pontos finais, pegou a informação do nosso pessoal. Alguns carros que já estão rodando com o GPS, a gente já tem as informações de tempo de viagem, de tudo isso. Então, a gente conhece já todo o mapeamento da cidade, mas eu não posso dizer que eu já fui em Macaé de Cima, por exemplo. Ainda não fui. Em Rio Bonito a gente não foi, tem as informações todas, mas não foi. E nessas visitas, amigo, leve a família, porque além da visita profissional... Não vale o passeio. O passeio é espetacular e inesquecível, que são regiões belíssimas. Inclusive, nós chegamos... a São Pedro da Serra, toda aquela região, porque a gente mudou agora para a cidade, então a gente não está aqui de segunda a sexta. A gente está morando aqui na cidade, veio com família, com tudo. Estabeleceram residência. Estabeleceram as residências, então nós somos friburguenses hoje. Ótimo. Então a gente vai no restaurante, vai no supermercado, anda de ônibus, Andam de ônibus. Andamos de ônibus. Mas de maneira anônima. Anônimo. Entram, pagam passagem. A gente entra, paga passagem, de vez em quando tem um que fica olhando assim. Aí desconfia. Mas a gente conversa com os usuários. Uma coisa que a gente fez aqui, eram vários os canais de comunicação, e a gente começou na audiência pública. Terminou na Câmara de Vereadores. Quando terminou, olha, toma o meu e-mail, quiser reclamar, reclama comigo, não precisa de intermediário, fala direto com a direção. O Fabiano chegou, a mesma coisa lá, o Lucas também, então a gente fala diretamente com a população. Então tem pessoas que reclamavam muito, olha, o ônibus isso, o ônibus aquilo, então me ajuda aí a consertar. Então tem um pessoal que é busólogo, você já ouviu falar desse termo, busólogo? Já. Então tem busólogos que me mandam foto do ônibus, olha, esse ônibus está com ferro solto aqui, recolho, conserto e manda a foto de volta com
com ônibus consertado. Tem pessoal de associação de moradores que ligou para a gente, olha, esse horário está ruim. Então a gente vai até a garagem, senta, conversa, explica, mostra como é, o que a gente está fazendo, como funciona e pede um tempo para a gente conseguir concluir esse serviço. Como todo projeto, a gente chegou, fez o diagnóstico. Olha, o que eu preciso para conseguir chegar lá? Preciso de A, B, C, D, E. Isso eu faço agora, isso demora mais um pouco, isso demanda mais investimento, isso eu preciso de autorização da prefeitura. A gente está conversando com todos os agentes e está construindo um grande projeto, mas está naquela parte que não aparece, instalando GPS, instalando CCO, biometria facial. CCO, Centro de Controle de Operações. De operações. Já está montado na empresa lá. Já está montado na empresa. Então tudo isso, reformando a garagem, a tubulação de ar comprimido teve que ser reformada, a máquina de lavar ônibus teve que ser reformada, o box de lubrificação teve um incêndio na garagem acidental, queimou, o elevador não funcionava, a gente teve que trocar os elevadores, trocar azulejo. Então, a gente está construindo uma base bem sólida para poder levantar a empresa. Mas muita coisa que a gente fez até agora demandou investimento, mas não se refletiu na qualidade da operação. Porque o passageiro olha, tudo bem, vocês fizeram isso tudo, mas o meu ônibus chegou atrasado hoje 10 minutos. E tinha uma baratinha andando dentro do ônibus. Aí eu, desculpa, vamos mandar dedetizar o ônibus e vamos ver se a gente consegue cumprir o horário. Mas tudo que a gente vem fazendo vai contribuindo para uma melhoria. Não tenha dúvida. Não é sendo assim, leviano ao afirmar que a planilha nossa que a gente tem, está escrito em inglês lá, metas que a gente tem. O quê? O resultado da operação de Londres, dos ônibus de Londres, com os índices de perda de viagem, de atraso de viagem e tudo. A gente pegou aquilo como meta nossa. E a gente quer implantar. Mas, como eu disse, a gente não implanta sozinha. Demanda uma discussão sobre mobilidade, conversas com a prefeitura, com vereadores, com a sociedade civil, com as associações de moradores. Todo mundo tem que se envolver numa discussão que é boa para Friburgo como um todo, não apenas para a FAOL. Se for bom para a cidade, será bom para a FAOL. Mas é uma coisa que tem que ser boa para o poder concedente, para o empresário que investe aqui, não é só a gente que investe, Águas de Friburgo investe, Energisa investe, a rodovia aqui, esqueci o nome agora. Rota 116. Rota 16. Fazem investimentos. BMA. A gente chegou aqui agora, conhece um pouco da história de Friburgo, por pesquisar mesmo, querer saber, poxa, por que a Ipu está fechada? Por que a Sinimbu está fechada? Por que a Triunfo fechou? Como funciona a economia? O que é que produz riqueza aqui em Friburgo? De onde que virá o nosso passageiro? Então a gente teve aulas aqui com pessoas antigas de Friburgo, dizendo, olha, Friburgo já foi assim, aí caiu nesse período, a gente perdeu essa empresa, perdeu isso, perdeu aquilo. Hoje se trabalha muito com facção, com confecção, com isso, quais são os agentes políticos que brigam lá em Brasília para trazer receita para aqui, trazer investimentos. Então a gente está aprendendo isso tudo. Conhecendo a realidade e o histórico. A gente não está aqui, olha, eu opero o ônibus, não. A empresa é peça fundamental nessa engrenagem da cidade. Mas a gente tem que entender como a cidade funciona. A dinâmica da cidade. Tudo isso. E pode ter certeza que vocês vão se surpreender positivamente com a história da nossa cidade, que é absolutamente ímpar e diferente. É diferente de tudo que a gente conhece aí. Dos outros 5.570 municípios brasileiros. Companheiros, o tempo está se esgotando. Eu tenho certeza que foi um programa com muito conteúdo. Agora, ainda na nossa pauta, tem determinados itens que não foram abordados com profundidade, como relação com a administração pública, e aí me refiro ao Poder Executivo e Legislativo. Treinamento do pessoal, quais são os cuidados que o novo grupo tem com os seus recursos humanos, utilização do FreeCard, por exemplo, e como essa questão toda pode influenciar positivamente no nosso cenário que eu costumo chamar de imobilidade urbana. E tantos outros aspectos que certamente surgem em função da nossa conversa absolutamente informal e cordial. Sendo assim, eu tenho certeza que com a aprovação da nossa imensa audiência, quero convidá-los a retornar na próxima semana para abordarmos esses aspectos que não foram tratados aqui com profundidade, como, por exemplo, o período de concessão, até quando acontece, enfim, todas essas questões e muitas outras que precisam dos esclarecimentos de quem agora detém
o controle acionário e operacional da empresa. Podemos contar com a FAOL e fico feliz pela manutenção do nome. Friburgo Auto Ônibus na semana que vem. Estaremos aqui semana que vem, na outra, quantas vezes forem necessárias quantos para a gente esclarecer tudo. Já estamos assim. A gente está inteira à disposição. Muito bom. Como eu disse, para a gente é difícil chegar numa cidade que a gente não conhecia, numa empresa que não conhecia, já apanhando tanto. Eu até brinquei. Apanhando tanto é ótimo. Do Eli Borges, mando um abraço aqui para o Eli dúvida. Borges. Grande companheiro Eli Omar muito boa. Eu fui um pouco infeliz no comentário que eu fiz, que eu falei, parece que é um esporte da cidade bater na FAOL. Porque aonde a gente ia, até sem saber, o pessoal falava mal. E eu vi que tinha razão. Entendeu? Então, não é que seja um esporte, mas é que o serviço estava tão deteriorado que as pessoas iam falando. E sempre perguntam, mas quando que a população vai perceber uma melhoria? E o que a gente fala, olha, quando a gente chegou aqui, o serviço era péssimo. Agora está ruim, caminhando para regular. Até o final do ano está bom. Mas é um projeto em construção. Exatamente. E certamente vocês retornarão, a empresa voltará, já faço esse registro. Aliás, só acrescentando ao que você falou, na época das eleições, talvez seja a vidraça predileta em Nova Friburgo, daqueles que são candidatos, o telhado também. Eu te digo uma coisa, se do depender transporte da gente, coletivo, do serviço que nós vamos prestar, o prefeito está reeleito, porque nós vamos fazer um excelente serviço na cidade. Ótimo. Pode ter certeza. Todas essas questões e muitas outras trataremos aqui na próxima edição, onde os diretores irão comparecer, dando sequência a esses esclarecimentos de utilidade pública. Um programa sensacional, informal, mas com muito conteúdo e prestação de informação do seu interesse usuário, quem é que paga toda esta conta. O cidadão friburguense mantém essa estrutura que deve lhe atender da melhor forma possível. Que Deus e Santa Rita de Cássia nos proteja, abençoe e ilumine, justamente para termos uma relação mais civilizada com as concessionárias que prestam serviço público em nossa cidade, Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.